dos maiores símbolos do marketing, sem dúvidas, é o megafone. E se você, assim como eu, aprendeu a vida inteira que marketing se faz gritando, sinto em te dizer que a gente aprendeu errado. E no bate-papo de hoje eu vou te mostrar como a gente não precisa ficar gastando o nosso gogó aí para posicionar o nosso negócio de forma estratégica, porque o que a gente precisa de fato é intencionalidade. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas e a gente ainda não se conhece, muito prazer, eu me chamo Ariane Kaltnick e sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano. E nesse canal a gente conversa justamente sobre isso, sobre neurociência, psicologia, comportamento humano de fato aplicado ao marketing, porque só assim a gente consegue ter base aí para criar estratégias verdadeiramente estratégicas e intencionais. Se você já gostou, se já se identificou, te convido aí a se inscrever no canal e continuar acompanhando aí os nossos bate-papos. A gente sempre vai fazer trocas que são fora da caixa para que a gente venha de fato se desenvolver e potencializar aí o nosso negócio, as coisas que a gente faz. Agora, sem mais delongas, eu quero iniciar esse bate-papo fazendo uma troca aqui, uma reflexão sobre o que de fato é marketing, porque hoje a gente tem muitas definições e não há muito bem um consenso assim na academia do que de fato é marketing, porque cada pesquisador, cada autor aí acaba tendo uma abordagem, uma visão diferente sobre o que de fato é isso. Apesar de que a gente consiga ter uma noção, né, do que é a essência do marketing, eu vou trazer aqui particularmente qual é a minha visão sobre como que o marketing funciona, qual seria a definição dele segundo a minha cabeça, os meus divertidamente. Mas não só isso, sobre a percepção que eu fui construindo aí ao longo do tempo, com todas as coisas que eu fui estudando, com as trocas que eu fui tendo com os clientes, com o meio, né, de estudos, os livros, enfim, todo o meu background, o que ele me ajudou a construir aí como uma definição minha do que é marketing. E eu gosto de pensar muito nisso, porque eu acho que isso é muito interessante pra gente ter uma base para saber onde a gente está, né? Saber se conhecer. Então, conhecer o marketing eu acho que é extremamente essencial. E do meu ponto de vista, eu gosto de enxergar o marketing como uma arte, porque querendo ou não, eu vejo ele muito como uma forma de expressão. A gente, como profissional de marketing, tem a crença, né? Tem a imagem de que é super criativo e tudo mais. Então, eu gosto muito de enxergar a profissão de marketing, o marketing em si, né? Como algo que nos permite ter essa liberdade de expressão, né? Essa arte aí que a gente pode estar criando. Não necessariamente uma arte em si, uma imagem ou qualquer coisa do tipo, isso também envolve, mas no sentido artístico de criação realmente. Mas ao mesmo tempo, o marketing ele não consegue se resumir só a isso. Então eu gosto muito de enxergar ele também como uma ciência exata, porque a gente precisa usar de apoio no marketing a questão das métricas, dos indicadores, as bases de dados. A gente precisa ter essa noção ali por trás. Então as ciências exatas também acompanham o marketing nesse sentido, né? Então é parte de quem ele é também. Só que além dele ser uma arte e ser visto aí por mim como uma ciência exata, eu gosto muito de enxergar ele também como uma ciência humana. Porque, de fato, e como a gente conversa muito aqui no canal, né, tudo se resume a pessoas. Então, o marketing ele é feito por pessoas, para pessoas, tem pessoas ali no processo, sempre envolvido, querendo ou não. Então, o marketing ele acaba, né, usando muito de base a parte de comportamento humano, a parte de psicologia, de neurociência, enfim, várias coisas aí que a gente já vem conversando há algum tempo. E por isso é muito visto que o marketing tem sim esse viés mais de ciências humanas, né? Ele tem esse pezinho aí. E é a partir dessa visão um pouco mais holística, né, mais panorâmica, que a gente consegue ver que o marketing não é só a parte de comunicação, né? Ele tem várias nuances e é justamente por essas nuances que a gente não consegue chegar e só gritar pro nosso cliente o que a gente está oferecendo. O primeiro pilar da intencionalidade aqui para a gente construir um marketing mais direcionado e estratégico é entender o porquê
né? Entender o propósito que tem ali por trás do seu negócio, da marca e até mesmo da ação que você está criando. A gente fala muito sobre comportamento humano aqui no canal e é interessante como a gente vai percebendo aos poucos o como nós, como indivíduos, a gente não quer comprar um produto só para sanar nossa necessidade ali momentânea. Muitas vezes a gente cria um relacionamento com a marca, a não ser quando é uma necessidade assim muito latente, que a gente não tem muita opção e a gente precisa daquilo emergencialmente, né? Mas no cotidiano a gente tende a realmente construir um relacionamento com a marca. Então, quando a gente consegue enxergar nessas marcas um propósito ou ver numa ação que ela está promovendo algum propósito, algum objetivo, entender o quanto aquilo ali está alinhado de fato, né, com a marca, com o que ela carrega, é mais fácil de a gente se identificar, se relacionar e manter um vínculo por muito mais tempo. Até porque, conforme a gente vai enxergando, né, nós como indivíduos, a gente quer esse senso de pertencimento, a gente quer esse senso de fazer parte de algo, de estar conectado com algo que nos represente. Então tem essa questão aí da representatividade que é extremamente relevante. Então, como marca, como negócio e até como estrategista de marketing, a gente precisa enxergar que o propósito, ele é sim algo essencial para nos guiar, para ter mais intencionalidade e não construir coisas rasas para o nosso público. Até porque o nosso público não quer coisas rasas, né? Eles querem algo que se identifique, que faça parte da vida deles, que transforme eles, ainda que seja algo subjetivo, ainda que eles não tenham uma consciência plena sobre aquilo. O segundo pilar da intencionalidade é para quem a gente está construindo o que a gente faz ou para quem a gente está querendo oferecer a solução do nosso produto ou do nosso serviço. A gente tem muito uma crença de que a gente consegue falar com todo mundo, mas quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? E isso é extremamente relevante para a gente conseguir alinhar melhor a nossa comunicação, para que fique mais claro, de fato, o como se comunicar, o saber os gostos, né, de quem está ali do outro lado, o como essa pessoa vai receber da melhor forma a mensagem que a gente está construindo e querendo mandar para ela. Então a gente precisa ter, de fato, uma clareza nesse sentido para que tudo que a gente faça seja o mais parecido com o nosso público, converse, né, da melhor forma com o nosso público. Então a gente precisa saber aí para quem, né, com quem que a gente está falando, para quem que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Sem contar ainda que quando a gente não tem essa clareza de entender quem é o nosso público, a gente não consegue direcionar muito bem a nossa comunicação e ela acaba ficando genérica. E quando a gente fica genérico, a gente não se diferencia, né? A gente não se destaca dos nossos concorrentes e a gente não se torna até mesmo relevante para quem está do outro lado, porque a pessoa realmente não vê algo que agregue, né? Algo que impacte, que realmente mostra para ele que vale a pena ser a gente em específico, sabe? Ser a nossa marca em específico. Isso também faz com que a gente tenha que despender muito mais esforço, muito mais tempo, investir mais dinheiro muitas das vezes, então acaba dificultando aí em outras questões. Então, conhecer o nosso público faz com que, de fato, a gente tenha mais direcionamento e intencionalidade. O terceiro pilar é entender o como. Como que a gente vai entregar para o nosso cliente a nossa solução? Como que a gente vai comunicar com ele da melhor forma possível? Então, o como ele acaba sendo até uma peça essencial aí para montar o nosso quebra-cabeça. Porque senão, se a gente para bem para pensar, a gente acaba fazendo muitas ações aí, ações desconexas, que não se conversam, que não fazem muito sentido aí em questão de público, ou de proposta de marca, ou de propósito. Enfim, a gente acaba só meio que seguindo o fluxo, sendo que o como ele acaba meio que sendo a cola que junta todas as peças do quebra-cabeça. E para entender aí como a gente chega nesse pilar, né, a gente tem que ter muito claro a questão de por que a gente está fazendo o que a gente faz e também para quem a gente faz o que a gente faz, né? Porque querendo ou não, esses aí são pilares de direcionamento, quando o como ele é um pilar mais prático, né? Mais do vamos ver. E até em complemento aí ao terceiro pilar, que é o pilar do como, a gente vem com o quarto, que é o pilar do onde. Porque assim como diz, né, o gato da Alice no País das Maravilhas, quando a gente não sabe o caminho que quer seguir, qualquer caminho serve. E aqui
não é o caso, né? A gente precisa ter um pouco mais de clareza aí no que a gente está de fato propondo e fazendo nas nossas ações de marketing. E saber onde exatamente a gente tem que despender os nossos esforços é essencial, porque nem todo lugar nos cabe, já que nem todo lugar está o nosso cliente de fato. Porque uma coisa a gente tem que ter muito claro, ter uma consciência muito forte de que nem todo alcance, nem toda visualização vai, de fato, gerar uma conversão. Vai fazer, de fato, a pessoa chegar lá e passar o cartão. Então, a gente tem que entender, de fato, que tipo de Ibope aí a gente está gerando, né? Que tipo de atração a gente está gerando aí com o nosso público. Se é, de fato, algum público relevante e qualificado. E é pensando nisso que a gente tem que estudar e identificar onde o nosso público de fato está e estar onde ele está, né? Parece óbvio pensar nisso, parece óbvio trazer esses pontos aqui, mas é que muitas vezes a gente erra justamente no mais simples, né? Porque às vezes a gente cai no fluxo, ou muitas vezes a gente não para refletir o quanto a gente está fazendo as coisas com intencionalidade, e isso reflete nas ações que a gente cria, em onde a gente divulga a nossa marca, no quanto de retorno a gente acaba tendo. Então, são pontos, querendo ou não, que a gente precisa sim parar, olhar, refletir, reprogramar, repensar e ter de forma organizada e clara para o nosso negócio. O quinto pilar da intencionalidade é saber exatamente quando aparecer para o seu cliente, porque nada melhor do que aparecer no momento em que ele mais precisa e que você vai ser mais relevante na vida dele. Até a título aí de ilustração eu vou trazer um exemplo pessoal meu aqui para realmente ficar mais claro. Aos domingos de manhã eu assistia na TV aberta um programa de televisão automobilístico e nos intervalos do programa o que mais aparecia, para não dizer assim 100%, a maioria das propagandas eram de carros, eram de produtos, eram de seguros, tudo direcionado ao meio automotivo, né? E é óbvio que isso não é à toa, principalmente se tratando de uma TV aberta, de uma mídia que é extremamente cara você vincular um anúncio. Mas o fato é que o público mais direcionado para aquela propaganda teoricamente estaria, de fato, ali sentado assistindo ao programa de televisão. Então, nada mais válido e adequado do que expor o seu produto, o seu serviço, o seu carro, o seu produto de limpeza de carro, o seu seguro automotivo ali no meio do programa, né? No intervalo do programa. Isso mostra o quanto saber quando aparecer para o seu cliente é essencial para conversar com ele da melhor forma possível, na hora que ele está mais aberto, muitas das vezes, para de fato te ouvir. Você pode até estar pensando aí, nossa, Ari, mas já tem tanta concorrência. É até engraçado, porque eu vi esses dias uma frase num post no Instagram que dizia assim: nem tudo que chama atenção faz barulho. E eu acho que isso se resume bem ao nosso papo de hoje. Até porque se a gente para bem para pensar, quem fala alto demais não necessariamente está falando a coisa certa, está falando para o público certo, está conseguindo de fato converter, gerar venda, fidelizar, receber indicações, e no fim ele pode estar ali só gastando o gogó dele. É duro, eu sei, muitas vezes a gente tem que sentar, tem que botar a cabeça para funcionar, mas de fato o marketing estratégico não se faz no piloto automático. A gente tem que sair da nossa zona de conforto nesse sentido para ver as coisas fluírem, para que a gente tenha um olhar mais analítico, mais crítico sobre o que a gente está construindo, até porque é isso que faz com que a gente tenha de fato intencionalidade nas coisas que a gente faz e despenda o nosso esforço nos lugares certos, né? Para que a gente não venha aí ficar rodando em círculos só seguindo o fluxo. E como a gente já viu também, entender de marketing é entender de gente. A gente precisa ter um olhar mais sensível para isso, porque de fato a gente está, querendo ou não, conversando ali com o nosso cliente, a gente está conversando com o nosso público, são pessoas, a gente precisa entender um pouquinho mais como eles se comportam, o que eles gostam, o que a gente pode oferecer da melhor forma para eles, e no fim tá tudo relacionado, né? Então a gente tem que estar de fato mais atento para ser de fato mais intencional.
Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma, que tenha te agregado, te ampliado aí a visão sobre o que a gente conversou. E se você sente aí que tem alguém que também pode aprender com ele, já compartilha aí com essa pessoa que veio na sua cabeça. Ou então, deixa um joinha aqui, porque isso ajuda o algoritmo a entender que o vídeo é relevante e acaba entregando aí para mais pessoas também, para que elas sejam impactadas também. É isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.